não poderei participar dessa reunião do Congresso Técnico aí, porque a minha profissão aqui não me permite. Amanhã eu estou respondendo aqui por 3 delegacias aqui na região de Juí, e não poderei me ausentar. Então, estarei sendo representado lá pelo Marcos Freitas, que é nosso diretor financeiro aqui do Esporte Clube São Luís, e também pelo gerente de futebol, Sandro Pagliarini. Serão 2 representantes aí do Esporte Clube São Luís, e fazendo presente aí nesse Congresso Técnico da Federação Gaúcha. Mas eles estão bem orientados e participaram da reunião na segunda-feira à noite, junto com a diretoria do São Luís, e vão levar as nossas expectativas e vão ouvir lá o que o presidente Noveletto tem a colocar sobre o que a federação tem para colocar em relação aos clubes. Claro que há uma ideia que está sendo digitada aí sobre essa perspectiva de rebaixamento de 3 clubes para esse campeonato de 2013. Essa ideia já foi ventilada no último Congresso Técnico, na última reunião que nós tivemos ano passado, e havia uma certa concordância dos clubes, mas nada em definitivo. O que foi acertado naquela oportunidade foi que haveria uma nova reunião esse ano para que assim fosse definido. Então, provavelmente, amanhã isso vai ser colocado em pauta, os clubes, provavelmente de comum acordo, vão definir se vai ser feito esse ano, ou se isso vai valer somente para 2014. A tendência, acho eu, que esse ano, a expectativa que nós temos, pelo menos do clube do interior, e há uma diferenciação entre os clubes do interior e os clubes da capital, é de que os clubes do interior optem pela continuação da forma do campeonato atual para esse campeonato 2013, ou seja, continuem sendo rebaixados apenas 2 equipes e subam para a primeira divisão 2 equipes também. E essa forma de 13 meses seja realizada somente no campeonato 2014. Essa é uma sugestão dos clubes do interior. E quem são os clubes do interior? São Luís, Santa Cruz, Ipiranga. Claro, Ipiranga foi rebaixado, mas era essa a ideia também do ano passado. E os demais times aqui, como Veranópolis, também isso já foi nós conversamos, os presidentes conversaram, dos clubes do interior, e essa é a ideia nossa. Por que isso? Porque a gente sabe que há muita pressão, principalmente da região metropolitana, aí, dos clubes da capital, no sentido de que haja uma certa concentração mais de clubes da região metropolitana, e nós sentimos muito essa pressão. Então, para nós, a gente sabe da dificuldade que é um clube do interior alcançar a primeira divisão e lá permanecer. Então, para nós é muito difícil quando essa fórmula é modificada e um clube a mais tende a cair, e isso nos preocupa bastante. Pois é, se isso for implantado, Ricardo Menon, como é que isso vai afetar, digamos assim, o trabalho do São Luís? Como é que o time se prepara para essa mudança? Certamente nós já estamos nos preparando bastante antecipadamente. Esse ano nós começamos, a cada ano a gente começa mais cedo, mas a nossa prioridade aqui é fortalecer o clube, certamente, fortalecer a equipe, buscando nomes fortes, aí, jogadores experientes e que nos deem um respaldo de buscar essa pontuação logo na primeira etapa, no primeiro turno, para que nós possamos fazer aí um primeiro turno do campeonato com bastante eficiência e que busquemos uma pontuação que seja aí em torno dos 9, 10, 11 pontos aí já na primeira etapa, para que no segundo turno seja mais tranquilo. A exemplo do que foi esse ano. Porque se nós deixarmos para pontuar no segundo turno, aí é um Deus nos acuda. É o que aconteceu com várias equipes aí do interior nesse gauchão 2012. E isso nos preocupa bastante. Então, claro que é óbvio que 2 equipes, como a forma como está, vão cair. A gente sabe disso. E qualquer equipe dentro dessas 16, não dá para dizer das 16, mas digamos dentro das 14, tirando o Inter e Grêmio, dentro dessas 14, a gente sabe que... Tá todo mundo sujeito, 14, né? A dupla não cai, né? Mas dentro das 14, 2 vão cair. Então a preocupação é bastante grande. E se vão cair mais, se vai cair mais um, então são 3, puxa, a preocupação aumenta muito mais. Então o São Luís, desde agosto, está preocupado com isso. Nós estamos trazendo jogadores aí de nome, de renome, jogadores que já tiveram
um histórico aqui na Baixada, que já tiveram boas participações, jogadores que têm qualificação técnica, que têm um potencial para desenvolver muito bom aqui, que são jogadores de grupo, jogadores que vêm para somar, do tipo Oliveira, que já foram anunciados, do tipo Thiago Costa, que jogou o ano passado conosco aí, e que certamente jogadores que têm a característica de jogo do São Luís e que a diretoria aprovou, que achamos que vão fazer um excelente campeonato. Bom, um dos objetivos do São Luís é justamente passar para um mata, né? E se possível trazer o jogo decisivo aqui para Ijuí. Em 2010 o São Luís fez 18 pontos, classificou em terceiro, depois acabou tendo que sair para enfrentar o Novo Hamburgo, que ficou em segundo no seu grupo e tinha até um menor número de pontos que o São Luís, mesmo estando em segundo na chave dele. O senhor acha que essa é a fórmula mais justa no seu ponto de vista? Eu acho que não. Acho que muitas vezes a pontuação, muitas vezes tu faz mais pontuação e pela forma acabamos caindo num resultado como esse. Vamos fazer um jogo, por exemplo, lá em Novo Hamburgo, que aí somos prejudicados pela renda. Se fosse um jogo aqui no 19 de outubro, certamente nós teríamos uma renda muito maior. E esse é o nosso objetivo, e é o que nós discutimos sempre com a diretoria, é trazer o G4 aqui para Ijuí, é trazer um quadrangular aqui para Ijuí, porque assim nós trazemos o torcedor, trazemos a torcida e trazemos renda, e isso que é importante, porque, veja bem, em todos os G4 que nós participamos, nós tomamos, com perdão da palavra, tomamos prego, ou seja, nós temos uma equipe montada, vamos às cidades da região metropolitana lá, e a gente sabe que lá não é aquela torcida, não há aquela ênfase no campeonato, vamos lá, é aquela meia dúzia de torcedores, a renda é insuficiente, e vamos lá praticamente a renda não cobre os custos da viagem. Então, para nós, isso muitas vezes não vale nem a pena tu entrar no G4 nessas condições. Então, a forma do campeonato do jeito que está, assim, dessa forma, isso tem que ser discutido. Certamente, o Congresso Técnico também serve para isso, para essas discussões. Bom, os clubes, eles recebem um valor da Federação e da TV, né, presidente? Haverá algum ajuste no valor para esse ano que os clubes vão receber esse repasse? Na verdade, a forma no mata ali no G4 é 70-30, né? 70 para o dono da casa e 30 para o visitante. Inclusive, teve no ano passado, teve uma equipe, duas equipes lá que queriam fazer uma modificação nisso, fazendo a proporção um pouco maior para os da casa, para o time da casa, em torno de 80-20, mas essa proposta não foi aceita e permaneceu então 70-30, que eu até entendo que seja mais justa. Até porque o visitante também tem um custo muito elevado de levar todo o time para lá, tem um custo de hotel, de transporte, de alimentação com os jogadores, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que todas essas questões aí têm que ser discutidas nesse Congresso Técnico. Esse Congresso justamente é para isso, é esse o momento. Em outras oportunidades o Congresso foi feito dentro dessas viagens que foram patrocinadas pela Federação Gaúcha. Esse ano vai ser feito num dia anterior. Infelizmente, como eu disse anteriormente, eu não poderia estar lá, mas estaremos bem representados, certamente. Bom, presidente Meron, o que vale mais a pena, na sua opinião, é enfrentar um time da dupla Grenal no início ou no final da fase de classificação, como foi nesse ano? Olha, isso é muito relativo, né? Se nós estivermos no final e dependendo de pontos, dependendo de resultado, aí eu acho mais interessante nós enfrentarmos a dupla no início do campeonato. Agora, se nós estivermos classificados e dependemos talvez de uma renda, aí é mais interessante no final do campeonato, no final do turno. Depende de como correu os jogos, como correu o campeonato. Se for interessante, eu acho que até a tabela de jogos nos últimos 2 campeonatos aí nos favoreceu bastante. Nós tivemos praticamente 8 jogos fora de casa no primeiro turno e 8 jogos fora de casa no segundo turno. Então, e tiveram outras equipes que tiveram 8 jogos fora e 7 jogos apenas fora de casa no segundo turno. Então, quer dizer, nós tivemos mais jogos dentro de casa do que fora. Isso para nós
nos favoreceu. Eu acho que a tabela para o São Luís tem sido favorável nos últimos anos. É essa análise que nós fizemos. Em relação à dupla, eu acho assim, ó, que se for para questão de renda, eu acho que no início do campeonato seria até mais interessante. Agora, se for para nós pontuarmos, aí é complicado, né? É verdade. Bom, presidente Ricardo Miron, ainda para fecharmos, ainda o clube planeja, né, a construção do estádio mais para frente. Como é que está o andamento nesse sentido? Olha, nós estamos fazendo, essa semana fizemos aí um esboço do estádio aqui com o engenheiro aqui da nossa cidade mesmo. Fizemos um projeto bastante moderno. Estamos providenciando já um orçamento bem próximo daquilo que nós queremos, com um projeto, um plano de necessidades que já era o que foi feito anteriormente. Infelizmente, em relação àquilo que nós planejamos com a Engemolde lá em Porto Alegre e o Fernando Balverde, o arquiteto, não foi possível nós darmos andamento naquele projeto. Então nós estamos agora partindo para uma fase 2 aqui, que é buscarmos novos investidores e buscarmos também projetos e arquitetos, engenheiros aqui da nossa região. E certamente nós estamos tendo êxito nesse sentido. Eu acredito que mais tardar ano que vem nós podemos dar início a alguma coisa no sentido de construir um estádio, pelo menos dar início nessa construção, nesse sonho que é construir um novo estádio aqui na região, aqui em Juí, e principalmente dar um novo estádio para os torcedores e para os jogadores e para nós também, dirigentes e associados do Esporte Clube São Luís. Tá certo. Obrigado então ao presidente Ricardo Miron por atender a reportagem. O microfone fica à sua disposição para alguma consideração final. Bem, eu quero agradecer a participação de todos os associados e torcedores aí, dizer que nesse próximo campeonato São Luís está montando um time forte, já temos aí uma equipe técnica, aí, um treinador qualificado, temos um auxiliar técnico que é da terra, que é nosso, estamos fortificando também a equipe, estamos com um projeto bastante forte no sentido de fazer os juniores no próximo ano. A partir de janeiro aí já temos um plano bastante adiantado no sentido de janeiro começar o treinamento com os juniores do campeonato em março. Também no segundo, dentro das possibilidades financeiras do clube, e isso está sendo bem avaliado e bem ponderado. Havendo essa capacidade financeira, nós vamos participar no segundo semestre da Copinha para o ano que vem. As questões financeiras do clube estão sendo resolvidas. Nós temos aí as questões legais aí que estão sendo resolvidas. Claro que só é um pouco demorado, porque tem questões que estão sendo resolvidas na justiça e legalmente são obstáculos que têm que ser passados conforme o tempo judicial, não há como ultrapassar esse tempo, mas estão sendo resolvidas. Então, nós vemos aí um ano de 2013 aí muito favorável ao Esporte Clube São Luís e ao desporto regional. Então, temos também aí a escolinha de base, que o ano que vem vai para a Itália, isso é muito favorável. Nós temos também um apoio de vários patrocinadores para esse Gauchão 2013, embora tenhamos alguns patrocinadores aí que não vão nos acompanhar no próximo campeonato, mas estamos com bastante adesão de novas empresas, aí, novos patrocinadores. Certamente aí nós vamos fazer um bom campeonato 2013 e o associado vai ter orgulho aí do São Luís no próximo ano.